pessoal, vamos fazer alguns exemplos aqui práticos, né, para nós fixarmos esse processo, né, de encontrar probabilidades utilizando a distribuição, né, a tabela da distribuição normal padrão. Vejam o seguinte exemplo. Foi feita uma pesquisa que indicou que as pessoas usam seus computadores em uma média de 2,4 anos antes de trocá-los por uma máquina nova, certo? Então, em média, as pessoas usam 2,4 anos o seu computador. E a pesquisa também identificou que o desvio padrão é de 0,5 anos, certo? Para essa distribuição aí. Um dono de computador é selecionado de forma aleatória. Qual a probabilidade de que ele vá usar o computador por menos de 2 anos antes de trocá-lo? Certo? Então, sabendo que essa distribuição é uma distribuição normal, nós temos o seguinte: a média de anos é de 2,4 e o desvio padrão é de 0,5. Bom, com isso nós já temos os parâmetros que definem a curva da normal aí para essa distribuição, certo? A gente não aprendeu que com média e desvio padrão nós temos os parâmetros que descrevem a normal? Beleza. Então, se nós colocarmos aqui na simulação, né, vou gerar aqui um conjunto de dados, né, conjunto de observações, com 1000 observações, com média 2,4 e desvio 0,5, seguindo a distribuição normal, certo? Vejam aí, né, como é que fica essa distribuição. Ó, eu tenho aqui a distribuição normal, a média está 2,4. Veja que não fica exatamente no ponto mais alto, porque os dados são gerados aleatoriamente. Então, acontece aquela pequena diferençazinha ali de alguns centésimos, né, em alguns casos. Ou seja, se eu gerar novamente essa distribuição, ela vai ficar um pouco diferente. E a pergunta é: se eu selecionar aleatoriamente um dono de computador, qual a probabilidade que ele irá usar o computador por menos de 2 anos? Então eu até tracejei aqui a linha. Eu quero saber qual a probabilidade de essa pessoa que foi selecionada aleatoriamente usar esse computador por menos de 2 anos. A probabilidade dele usar por menos de 2 anos é a probabilidade de menos infinito, né? Na verdade de zero, porque é um problema, não existe, né, medida de anos negativa. Então, qual a probabilidade de ele usar entre 0 e 2 anos, até 2 anos, de 0 a 2 anos. Então, se eu tivesse uma distribuição normal padrão, era só olhar na tabela, né, o Z que corresponde a isso aqui. Só que essa normal não é uma normal padrão. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Padronizar, certo? Então, como é que eu resolvo esse problema? Bom, X é normalmente distribuída, a média dessa distribuição é 2,4 e o desvio é 0,5. Então, primeiro passo, encontrar o Z-score correspondente a 2 anos na normal padrão. Como é que eu faço? Z vai ser igual ao X que você está trabalhando, menos a média da distribuição, dividido pelo desvio padrão. Se eu quero saber menos de 2 anos, então X é 2, a média é 2,4 e o desvio é 5. Ou seja, fazendo esse cálculo aqui, eu quero saber a probabilidade para Z ser menor ou igual a menos 0,80. Bom, agora é só consultar na tabela, né? Com o valor do Z-score em mãos, a gente pode encontrar a área acumulada, né, na linha menos 0,8, na coluna 0,00. Se você for olhar lá na tabela, o valor para esse Z vai ser de 0,2119. Então, se essa probabilidade é a probabilidade para Z menos 0,80, é a mesma probabilidade para menos de 2 anos, porque essa conversão é direta. Se eu convertir 2 anos para normal padrão, utilizando essa média e esse desvio, essa probabilidade aqui é a mesma, né, para o 2 anos. Então, dessa forma, a probabilidade de que a pessoa use o computador por até 2 anos, menos de 2 anos, vai ser de 0,2119 ou 21,19%. Certo? Quase, né, 21% aí de chance. Essa é a interpretação. Existe 21% de chance de que essa pessoa que foi escolhida aleatoriamente use o computador por no máximo 2 anos e depois substitua. É assim que a gente faz a interpretação, né, desse fenômeno. Vamos ver um outro exemplo. Uma pesquisa indica que para cada ida ao supermercado, uma pessoa gasta uma média de 45 minutos, com desvio padrão 12 minutos. Ou seja, observaram-se várias pessoas indo ao mercado e monitorou-se o tempo que elas demoravam lá, né, permaneciam no supermercado quando elas iam lá. E aí percebeu-se que, em média, elas demoravam 45 minutos e um desvio padrão de 12 minutos. E aí esse tempo gasto é normalmente distribuído e é representado pela variável x. Bom, se a gente sabe que isso é uma distribuição normal,
então a média e o desvio padrão já descrevem, né, como é o formato dessa distribuição. E aí a pergunta que surge é, uma pessoa entrou no mercado agora, uma pessoa aleatória acabou de entrar no supermercado. Podem surgir algumas perguntas do tipo, qual a probabilidade dessa pessoa ficar entre 24 e 54 minutos? Ou qual a probabilidade dessa pessoa ficar mais de 39 minutos? Certo? Então, nós sabemos que a média é 45 e o desvio é 12. Se a gente simular aqui essa distribuição, nós vamos ter, né, a seguinte distribuição de probabilidade. Ó, a média está aqui em 45, certo? E o desvio padrão é 12. Então a gente teria esse formato aqui para a nossa distribuição. Simplesmente gerei aqui os dados, né, com base nesses parâmetros. Gerei aqui 1000 observações e depois mandei desenhar a densidade de probabilidade dessa distribuição. E esse foi o resultado aqui, né? Distribuição normal. Bom, então vamos resolver as perguntas. A primeira é, qual a probabilidade dessa pessoa ficar entre 24 e 54 minutos? Então eu plotei aqui só no gráfico, né? Eu quero saber essa probabilidade aqui. Eu ficar entre 24 e 54 minutos, ou seja, eu quero esse intervalo que vai dessa linha até essa linha. Bom, como é que a gente faz isso? Primeiro passo, eu padronizo esses valores. Chamar de Z1 e Z2 porque eu tenho dois valores. Qual é o Z1 correspondente a 24? Vai ser 24 menos a média, que é 45, dividido por 12, que é o desvio. Isso aqui vai dar menos 1,75, ou seja, esse valor 24 corresponde a menos 1,75 na normal padrão. E o Z2, que é qual é o outro valor? 54. 54 menos 45, que é a média, dividido por 12. Esse valor corresponde a 0,75. E agora, como eu tenho um intervalo para buscar na tabela, eu encontro a probabilidade do maior valor menos a probabilidade do menor valor. E aí eu fico só com o intervalo aqui, certo? Então, a probabilidade de x estar entre 24 e 54 é a probabilidade de z está entre menos 1,75 e 0,75, né? É equivalente quando a gente traz para o normal padrão. Bom, então eu tenho que procurar qual é a probabilidade de z ser menor que 0,75, que é a maior probabilidade, menos a probabilidade de z ser menor que menos 1,75, que é a menor. Se eu for lá na tabela, né, 0,75 vai estar na linha 0,7 e na coluna 0,05, que vai dar 0,7734. E a probabilidade de z ser menor que menos 1,75 vai estar lá na linha menos 1,7 na coluna 0,05, que é 0,0401. Então, subtraindo, né, realizando essa operação aqui, essa probabilidade para esse intervalo é de 0,733. Logo, a probabilidade de uma pessoa aleatória ficar entre 24 e 54 minutos é de 0,7333 ou de 73,33%. Essa é a chance de a pessoa que acabar de entrar ali agora no supermercado passar entre 24 e 54 minutos. A outra pergunta era, qual a probabilidade de a pessoa ficar mais de 39 minutos? Então eu plotei a mesma distribuição, né? E aqui eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual a probabilidade de a pessoa ficar mais de 39, ou seja, de 39 acima. Eu quero essa probabilidade aqui. Como foi que a gente aprendeu? Se eu quero a probabilidade acima de um determinado valor, eu encontro a probabilidade abaixo desse valor e subtrai de 1. Né? Porque isso aqui é o complemento disso para 1. Então, se eu achei essa probabilidade, 1 menos essa, sobra essa parte. Então, como é que eu faço isso? Transformo na normal padrão. Quanto é 39 na padrão? Vai ser 39 menos a média dividido pelo desvio. 39 menos 45 dividido por 12 dá 0,5. Certo? Então, esse é o valor da normal padrão. Então, encontrando essa probabilidade usando a tabela, a probabilidade x maior que 39 é a probabilidade de z maior que menos 0,5, que é 1 menos a probabilidade de z ser menor que 0,5, certo? Achar o complemento. Aí eu vou lá na tabela, quanto é que vale a probabilidade de 0,5? Vai ser linha 0,5, coluna 0, que dá 0,3085. Então, 1 menos isso vai dar 0,6915. Ou seja, a probabilidade de uma pessoa que acabar de entrar no mercado passar mais de 39 minutos é de 69,15%. Essa é a chance dessa pessoa permanecer mais de 39 minutos no estabelecimento. Então, só para recapitular o processo, se eu quero
encontrar uma probabilidade utilizando a normal padrão, sabendo que a distribuição é normal, eu transformo o valor, né, ou os valores de probabilidade que eu estou buscando na normal padrão, utilizando a média e o desvio que eu tenho, e depois eu encontro, né, as probabilidades no normal padrão. E aí eu faço as manipulações algébricas para chegar nas probabilidades que eu quero. Então, com isso, nós finalizamos o conteúdo dessa semana. Esse conteúdo é extremamente importante, nós vamos usá-lo durante toda a disciplina, certo? A distribuição normal a gente vai acabar usando em toda a disciplina, praticamente. Na próxima aula, no próximo conteúdo, nós iremos falar sobre intervalos de confiança, depois teste de hipótese, e a gente sempre vai estar utilizando a distribuição normal como base para fazer os nossos estudos. Então é isso. Bons estudos a todos e até a próxima aula.